Boa noite. Eu e minha equipe vamos falar um pouquinho sobre as novas tecnologias na construção de estradas. A nossa equipe é formada por Alana Ibiapina, Beatriz Lima, Natália Morim, Thalita Stephanie e por mim, Natália Carlotto. A recuperação funcional de rodovias trata de melhoramentos direcionados para o revestimento do pavimento, visando o restabelecimento de rolagem em condições seguras. O presente trabalho apresenta 3 novas tecnologias inovadoras para os segmentos de manutenção e conservação das rodovias. O primeiro a ser analisado é o micro-revestimento asfáltico a frio, que é um procedimento muito utilizado pelo DENIT, a fim de promover ao pavimento uma camada de selagem inibidora de trincas, impermeabilização, rejuvenescimento e aumentar a adesão dos veículos em contato com a pista, garantindo assim o desempenho funcional da rodovia. A segunda tecnologia utilizada é a aplicação de GPS em estradas. A aplicação de GPS, conhecido como isopor, em estradas para estabilização de solos moles, técnica ainda pouco conhecida no Brasil, e é indicada na estabilização de encostas e em aterros em solos inconsistentes, por ser resistente à compressão e ter peso próprio reduzido, diminuindo a pressão exercida sobre o aterro ou sobre o terreno. Outros diferenciais do EPS são o baixo peso, tornando mais rápido a execução da obra, não apresentando risco de contaminação e reduzindo custos de estrutura. A terceira e última tecnologia a ser analisada neste trabalho é a mistura de asfalto morno. O asfalto morno possibilita a otimização das operações em concreto betuminoso usinado a quente, CBUQ, através de suas características intrínsecas que permite a usinagem e compactação a temperaturas menores do que as usuais. Essa tecnologia visa minimizar os efeitos do envelhecimento impostos ao ligante asfáltico durante a usinagem, elevando, consequentemente, a vida útil do pavimento. O uso do asfalto morto também possibilita que se aumente o tempo de percurso da massa asfáltica, ou seja, ao que usinar o CBUQ na temperatura usual, utilizando essa tecnologia, permite que a massa seja transportada por um período de tempo maior, tendo em vista que a perda de temperatura devido ao percurso não impactará na qualidade final do serviço. A primeira tecnologia a ser apresentada é o micro-revestimento asfáltico a frio, que consiste em uma técnica moderna de pavimentação, a qual foi desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos a partir dos anos de 1990, sendo proveniente das lamas asfálticas selantes, visando a proteção, impermeabilização e rejuvenescimento superficial e estético dos pavimentos asfálticos em início de desgaste pela ação do tráfego e envelhecimento pelo intemperismo climático, o qual provoca fissuras e perda de materiais da camada asfáltica existente. Quanto à composição do asfalto, a norma 035/2004 do DENIT diz que ele é composto por agregado mineral, filler, emulsão asfáltica modificada por polímero, água e aditivos, caso necessário, tendo uma consistência fluida uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente preparada. Campo de aplicação. A aplicação do revestimento asfáltico, no geral, se dá em manutenção preventiva, conservação de pavimentos e camada intermediária. É também indicado para recuperação funcional de pavimentos deteriorados, capa selante, revestimento de pavimento de baixo volume de tráfego, camada intermediária antirreflexo de trincas em projetos de reforço estrutural. O revestimento asfáltico ele é aplicado com um equipamento específico, que a gente dá o nome de usina móvel de micro. Ele é constituído por silos de agregados de filler, fibras, tanques de emulsão, água e aditivos líquidos. Nele contém um misturador de eixos duplos com palhetas montadas sobre um chassi, como esse que a gente observa na imagem. Caso não haja essa misturação junto à caixa distribuidora, pode promover uma ruptura de emulsão asfáltica, que é um fenômeno denominado de ruptura por inércia. Isso vai impossibilitar a aplicação da mistura asfáltica. Depois que o revestimento passa pelo processo de cura, ele se apresenta de forma uniforme e com aparência de CBUQ, o concreto betuminoso usinado a quente,
tem uma textura de média a grosseira. Esse aumento de rugosidade da camada de rolamento é responsável pela melhoria da aderência do pneu-pavimento, da drenagem superficial e da diminuição do spray, que se forma pela movimentação de veículos, que reduzem as condições de visibilidade e, consequentemente, de segurança dos usuários sobre a pista molhada. Após a aplicação da camada de microrrevestimento, é necessário aguardar período de ruptura total e cura para a evaporação da umidade constituinte do sistema e estabilidade da mistura asfáltica. Ao período de 1 hora em exposição ao sol, ele está aberto ao tráfego. Vantagens e características. As principais vantagens desse tipo de revestimento é o preço acessível, a rapidez com que ocorre todo o processo, o desempenho e a textura de superfície. As características: a gente tem uma baixa suscetibilidade térmica, maior adesão, maior resistência e elasticidade. Ela tem textura antiderrapante e maior durabilidade, de cerca de 5 a 8 anos. Como resultado final, um pavimento seguro, onde efeitos como a aquaplanagem são menos recorrentes, devido à percolação superficial da água na macrotextura do tratamento superficial, além de possibilitar uma boa frenagem, diminuição de spray em dias chuvosos, durabilidade superior à maioria dos serviços de manutenção asfálticas executados atualmente. Poliestireno expandido. Corresponde à sigla internacional EPS. Ele é amplamente conhecido no Brasil como o isopor. É um material que se apresenta como um plástico celular rígido proveniente da polimerização do estireno, derivado do petróleo, em água. O poliestireno expandido, ele obtém algumas vantagens e algumas desvantagens. Bom, a primeira desvantagem dele é que ele apresenta uma despesa maior que os procedimentos convencionais, uma vez que o material precisa ser totalmente puro e de alta densidade. Mas temos também como vantagem, pois ele apresenta uma redução de 1/3 dos custos se comparado com outras utilidades para solos especiais, pois possibilita maiores economias com a mão de obra, o que justifica o custo-benefício. Bom, o isopor, ou EPS, pesa até 100 vezes menos que os outros tipos de materiais que são utilizados para fazer aterros. Dessa forma, você economiza com o transporte, o manuseio e a aplicação, reduzindo em até 55% a mão de obra. Isso sem falar na alta resistência mecânica e opções em execuções em condições climáticas adversas. Outro ponto de destaque sobre o material é a sustentabilidade, uma vez que o material possui o benefício de ser 100% reciclável e não gerar impacto algum na natureza. Por que ele não gera impacto nenhum no isopor? Porque eles são inodoros, eles não contaminam solo, água e ar e são reaproveitados. Os EPS são utilizados em fundações de estradas, pois solucionam situações em que a área a ser construída é de solo com baixa capacidade de sobrecarga em uma estrada com baixo custo de manutenção. Bom, a aplicação em si dos EPS. Inicia-se aplicando no solo límpido uma camada fina de areia nivelada para receber os blocos de EPS, que são colocados inteiros e com juntas desencontradas. Em seguida, se vai colocando-se outras camadas sobre a primeira e assim sucessivamente, formando um tronco de pirâmide para distribuir as cargas da estrada em uma área compatível com a resistência mecânica do solo. Como proteção de eventuais acidentes de derramamento de agentes químicos, como solvente de origem do petróleo, existe a necessidade de envelopamento de todo o conjunto de blocos com um filme de polietileno. Seguindo sobre o filme, a base da pavimentação, como também é preparada as encostas laterais, onde é colocado terra para plantio. Em caso em que a área é alagadiça, deve-se estar precavido com a colocação de drenos junto ao pé do terreno, evitando a ação de empuxo nos blocos. Orienta-se que utiliza-se o material de maior resistência no topo do aterro e os de menor resistência nas camadas inferiores. A seguir apresentaremos um vídeo da aplicação da estrada de isopor em uma região em Santa Catarina, no Brasil. De um lado, os trabalhadores preparam o terreno para receber o novo material. De outro, os blocos de isopor já estão instalados. Esta foi uma alternativa encontrada para resolver o problema de baixa resistência do solo do local por onde vão passar as pistas de acesso ao viaduto central de Tubarão, no quilômetro 334.
Segundo o coordenador do DENIT, o isopor foi escolhido por ser resistente e bem mais leve do que outros materiais. Que é um material muito extremamente leve, que pesa em torno de 23 kg por metro cúbico, enquanto que o material de aterro que usamos aí é 1.500, 1.600 kg. Então, praticamente, não tem carga nenhuma sobre o aterro. É por isso que está se usando aquele material ali. Cada pedaço de isopor tem 4 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 50 centímetros de altura. Estão sendo encaixados individualmente. Após instalados, vão formar uma malha de 4 metros de altura para depois receberem outras camadas de aterro e o próprio asfalto. Que esse isopor vai fazer parte do núcleo do aterro, ele fica confinado. A carga de caminhões, os aterros, ele não vai ter praticamente atuação nenhuma sobre ele. Por isso é que ele vai praticamente para compor o vazio, para baixar o peso e não vai ter carga nenhuma praticamente sobre ele, porque ela vai se dissipar devido à altura do aterro. Os blocos de poliestireno expandido ou simplesmente isopor têm diversas aplicações na construção civil. Na obra de duplicação da BR-101, esse é o único lugar em que está sendo utilizado. Além deste trabalho, a empresa responsável ainda executa a concretagem nos muros próximos das pistas de sentido sul-norte da rodovia. Por isso, um trecho de aproximadamente 200 metros do tráfego local está interrompido até o fim da semana. Misturas asfálticas mornas. Tecnologia Evotherm. As misturas asfálticas mornas são aquelas produzidas a temperaturas intermediárias, ou seja, que não se encaixam nas misturas asfálticas frias nem na quente, ela fica meio termo. Geralmente são produzidas a temperaturas intermediárias em uma faixa que varia de 105 graus a 145 graus. Como nós podemos ver, aqui nós temos um esqueminha de onde ela se localiza. E logo em seguida nós temos um exemplo de um asfalto a quente, que é esse vermelho aqui, essa imagem em vermelho, e ao lado a morna, que é esse em amarelo. Tecnologias de misturas asfálticas mornas. Essas misturas asfálticas mornas não correspondem a um único produto, mas sim a variedade de tecnologias destinadas a reduzir as temperaturas de usinagem e compactação. Essas misturas, elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de tecnologia empregada para reduzir a temperatura de trabalho e também visa diminuir o consumo de energia da usinagem, melhorar as condições de trabalho, aumentar os lucros, entre outras características que ela possui. Agora eu vou falar um pouco sobre o Evotherm. O Evotherm, ele é um aditivo fácil de usar, pois ele agrega a lubricidade às partículas microscópicas do asfalto, além de gerar a formação de micelas que desenvolvem planos de deslizamento, o que permite que essas partículas se movimentem mais facilmente, exigindo menos energia mecânica durante a mistura e compactação. A mistura morna com o Evotherm, ele apresenta as mesmas propriedades que o CBUQ convencional, quando submetida a baixas forças de cisalhamento, mas quando ele é submetido a alto cisalhamento, ele apresenta menor viscosidade, mesmo em temperaturas mais baixas, além também da economia de combustível. Aí aqui a gente pode ver uma imagenzinha do aditivo. Composição. Segundo a norma do DENIT, misturas asfálticas mornas utilizam materiais também o agregado graúdo, o miúdo, é um material de enchimento, que é o filler, é o ligante asfáltico e aditivo, os quais devem satisfazer as normas pertinentes e as especificações aprovadas pelo DENIT. Aí aqui ao lado nós temos o agregado graúdo, o filler. E agora eu vou falar também um pouco sobre os equipamentos. Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de instalação das obras. Os equipamentos, como nós podemos ver, coloquei alguns exemplos, temos os caminhões basculantes,
equipamentos para espalhamento e acabamento, equipamento de compactação, usina para mistura asfáltica e entre outros que são utilizados. Aplicação. A mistura asfáltica morna pode ser empregada nos diversos tipos de serviço, tais como revertimento, regularização ou reforço do pavimento e tapa-buracos. Apresenta as mesmas características de estabilidade que o asfalto convencional. A seguir nós podemos ver uns exemplos, né, de revestimento asfáltico, o reforço também e um exemplo de tapa-buracos. O asfalto amorno, com a adição do Evotherm, ele tem teve um grande desempenho quando utilizado em clima muito frio. Foi feita uma pesquisa na Alemanha que apontou que ele teve um ótimo desenvolvimento quando utilizado em temperaturas abaixo de 10 graus Celsius. Abertura ao tráfego. Quanto à abertura ao tráfego, os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem tráfego até atingir a temperatura ambiente da região. Vantagens. O uso de mistura morna proporciona maior vida ao pavimento e ele disponibiliza umas vantagens que outros não têm, né? O ligante aditivado mantém as propriedades da especificação original, reduz a temperatura da produção, consequentemente a degradação por oxidação do ligante, é totalmente compatível com os projetos originais de pavimentação com CBUQ, permite trabalhar com elevado teor de pavimento reciclado, não requer nenhuma modificação na usina. A aditivação é direta no ligante. Conclusão. Diante do trabalho apresentado, observe-se que existem diversas inovações que contribuem para a evolução dos métodos, bem como o aprimoramento dos processos existentes. Nota-se que o baixo custo e eficiência são características de extrema relevância quando se trata de pavimentos, podendo ser o grande diferencial de um recurso para o outro. Além disso, o Brasil apresenta um atraso tecnológico em comparação à realidade de outros países. Conclui-se que existe um leque de técnicas em construções de estradas, com diferentes métodos de execução, portanto, é considerado uma importante área da construção civil.